Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, a sua segunda-feira. Feliz segunda-feira para você, para os seus, com muito favor, com todo o favor que você precisa. Que venha sobre você uma imensa provisão de graça, de favor. Que você desfrute das novidades da terra, dos presentes do Senhor, das dádivas do Senhor. Em nome de Jesus. Ei, não tenha medo de dar passos de fé. Não tenha medo. Faça o que é preciso. Faça aquilo que muitas vezes dói. Tenha uma fé corajosa. Mas o rei respondeu: Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custem nada. Sacrifícios. Não é uma palavra popular, né? Sacrifício não é uma palavra popular, mas ela é bíblica e ela transforma a nossa vida. Deus se encontrou com Abraão no altar do sacrifício. Deus se encontrou. E foi no altar do sacrifício que o Senhor se revelou como Jeová Jiré, o provedor. Então eu vejo gente querendo que Deus se revele, que Jeová Jiré se revele, mas a pessoa não está disposta a subir o Moriá da vida dela e oferecer o Isaac, aquilo que significa o Isaac na vida dela. Sacrifício gera poder. Sacrifício gera poder. Sacrifício gera poder. Quando você restaura o altar e coloca o sacrifício, o fogo desce. Não tem fogo em altar quebrado e que não tem sacrifício. Você restaura o altar, você põe o sacrifício. Vou deixar aqui para você não esquecer. Sacrifício gera poder. Sacrifício atrai o Senhor. Dar à luz é um sacrifício, mas sofrimento é esterilidade. Esterilidade traz sofrimento em qualquer área da vida. O sacrifício da gravidez anula o sofrimento da esterilidade. Sacrifício é abrir mão de algo que me custa para conquistar algo ainda maior. Lembra? Olha aqui, ó. O sacrifício da cruz destruiu o sofrimento da lei, nos reconciliou com Deus e trouxe salvação. Eu não vou oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Eu vejo gente vivendo uma vida sacrificada, porque nunca para fazer realmente os verdadeiros sacrifícios. Porque o sacrifício que agrada a Deus
que é uma entrega total. É você ousar quando a palavra vem e não permitir que algo impeça de romper. Deus é poderoso para fazer, mas Ele precisa de um altar restaurado, que tem sacrifício, e então Ele derrama fogo. E eu vejo gente querendo viver coisas grandes, sem rompimentos, sem remover o que precisa ser removido, sem fazer as rupturas que são necessárias, sem a entrega necessária. A pessoa diz que quer, mas ela não quer sair da zona de conforto. Ela diz que quer, mas ela não quer passar por nada, ela não quer passar por dor. E é preciso a dor da renúncia, a dor da entrega, a dor de fazer uma entrega que você nunca fez, que foi o que aconteceu com Abraão. Abraão entregou Isaque no altar do sacrifício. Isso mudou a vida dele. Mudou a vida dele para sempre. E quando isso entra e nós entendemos a palavra, nós não vamos ficar aqui esperando que as coisas fiquem fáceis, confortáveis, que o momento seja perfeito. Não, nós vamos nos levantar e vamos fazer o que temos que fazer. Vamos chamar a atenção de Deus. Porque tem gente que nunca chama a atenção de Deus. O que ele faz é comum. Ele quer uma vida incomum, mas ele só faz o que é comum. Ele só oferece a Deus o que não tem sacrifício. Entendeu? Em tudo. Abre o leque. Em tudo. Quando ele vai ofertar a Deus, se é que ele oferta e dizima, ele nunca rompe de verdade. Ele nunca entrega de verdade. Buscar a Deus, nós temos trabalhos fortíssimos, como a Casa Firme. Tem gente que nunca veio numa madrugada. Propósitos, terminamos os 52 dias agora. Gente que começa, para. Ai, não dá, ai, não consigo, a igreja é longe, ai, não sei o quê, desculpas. E aí, perguntam por que a vida não vai. Por que a minha vida não está andando? Porque eu nunca rompo de verdade. E alguns ainda dizem, ai, não acho que Deus quer isso ou quer aquilo. Claro, não conhece a Deus. Quando você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. Porque quando você conhece a Deus, você sabe que Ele quer uma entrega total. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, à procura daqueles que têm um coração inteiro, que estão inteiros nele. E para você estar inteiro em Deus, você vai ter que tirar muita coisa da sua vida. Você vai ter que romper com situações, com padrões. Você vai ter que realmente se posicionar como a palavra está direcionando. E muitas vezes Deus vai pedir para nós coisas que são muito difíceis, entregas que são dolorosas. Mas quem quiser servir, seguir o Senhor, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e sigam, né? São desafios que precisam ser enfrentados, uma entrega de verdade, sacrifícios, de passar pela dor da mudança. Porque pior do que a dor da mudança é a dor de nunca mudar e ficar lá no mesmo lugar, preso num ciclo.
com a vida parada, estagnada, atrasada, retrocedendo, não vê nada, sobrevivendo. Não. Nossa, que o Senhor nos guarde de um negócio desse. De jeito nenhum. A vida da gente tem que andar, porque Deus está sempre em movimento. Você tem que estar em movimento para honrar a Deus. E não é eu fiz ontem e hoje acabou, não. Servir a Deus tem que ser um estilo de vida, onde nós crescemos, progredimos, avançamos, é de glória em glória. O que eu fiz ontem me trouxe até aqui. Agora eu preciso de rompimentos maiores, de passos maiores, de desafios maiores. É isso aí. Eu não vou ficar parada lá atrás, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tá bom, isso trouxe você, alavancou você e trouxe você até aqui. E agora? E hoje, segunda? O que nós vamos fazer? Quais as decisões nós vamos tomar? Chega de oferecer a Deus sacrifícios que não custam. Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custam nada. Não. Eu vou continuar crescendo, rompendo, e eu vou fazer aquilo que eu nunca fiz. O que você nunca fez? Entregar Isaac foi uma coisa nova. O que Deus pediu para Abraão foi algo novo, mas também mudou a vida dele. Mudou radicalmente. E Deus está falando com você. Não tenha medo dos desafios, das mudanças, dos rompimentos, de fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração. Porque quando a palavra vem, o Senhor nos direciona, Ele mostra, Ele revela, Ele dá a clareza. E talvez o Senhor está colocando algo aí no seu espírito, no seu coração. É um impulso que você sabe que você deve fazer. Então, coragem. Coragem. Ninguém pode dar mais que Deus. Deus não tem dívidas com ninguém. Dai e ser-vos-á dado em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada, é o que vai voltar para nós. Então, se derrama no Senhor todos os dias da sua vida. E a gente tem que saber quando Deus está nos levando para um rompimento que nós nunca tivemos, que nós nunca experimentamos. E não ter medo. E simplesmente abraçar os desafios do Senhor, porque tudo coopera para o nosso bem. E tudo que Deus nos direciona a fazer é para alavancar a nossa vida e nos levar para um nível mais alto. Ouça a voz do Espírito. Deus te ama. Você já disse isso hoje? Precisa. Deus ama você, você é filho amado, foi feita a imagem e semelhança do Senhor e recebeu o poder, a bênção para ser uma pessoa frutífera, abundante, para dominar, para governar, para multiplicar. Aliás, é o que nós vamos ver, por isso tem que voltar lá para o início da Bíblia. Qual é o padrão de Deus? Crescimento, multiplicação, crescimento, multiplicação, nada fica no mesmo lugar, é sempre crescendo, avançando, multiplicando, progredindo, multiplicando, multiplicando, progredindo, glória em glória, bênção em bênção, graça em graça, de graça em graça, de fé em fé, de favor em favor, de força em força, de glória em glória. É assim a vida com Deus. É assim. Olha aqui, ó. Passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o
ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, meu Deus, na manhã seguinte. Imagina a fé desse homem. Por isso que ele é o pai da fé. Deus pede, assim, chega, e ele é surpreendido com um pedido inusitado. E eu quero que você entregue o seu filho em holocausto. Na manhã seguinte. Rápido em obedecer. Na manhã seguinte. Abraão levantou-se, preparou o seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Meu Deus. A primeira vez que a palavra adoração, adorar, aparece na Bíblia num contexto de sacrifício. Do sacrifício de Abraão entregando Isaque. Mas foi aqui que Deus se encontrou com ele de uma maneira que ele ainda não conhecia. Preste atenção. Deus se encontrará com você no altar do sacrifício. E você verá a Deus como você nunca viu. Eu vou deixar aqui para você não esquecer. No altar do sacrifício, Deus encontrou Abraão. No altar do sacrifício, Deus revelou-se como Jeová Jireh. No altar do sacrifício. No altar do sacrifício. Deus se encontrou com Abraão. Olha aqui. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Ele construiu um altar perfeito para honrar a Deus. E sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, meu Senhor, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Meu Deus, quantos passos esse homem já tinha dado de fé. Mas aqui, Deus extraiu um Abraão que nem ele sabia que estava lá. Deus extraiu algo de Abraão, que foi no teste mais difícil da vida dele, que isso saiu e foi revelado. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Ele não negou o filho. Ele não negou o filho. Não, Abraão não deu 20, 30, 50, 99% de uma oferta. Ele deu 100% de tudo que ele tinha, do melhor que ele tinha, que era o seu filho. Ele obedeceu a Deus. Ele não ofereceu a Deus algo que não custava, mas o que custava. Meu Deus, como custava. Deus já começou dizendo: o filho que você ama. O seu único filho. Por quê? Ele tinha Ismael, mas Ismael era o filho da carne. E Deus não considera o que você faz na carne. Isaque era o filho da promessa.
do sobrenatural, era um milagre. O que Deus havia dado, quando já era impossível. E Deus pede a ele aquilo que o Senhor tinha dado e disse, por meio de Isaque que eu vou levantar essa nação. Não é por meio de Ismael, é por meio de Isaque. Então ele sabia que matando Isaque, então encerrava tudo? Não. Ele se agarrou à promessa. Ele estava decidido a viver a promessa. Ele sabia que Deus ia fazer. Ainda que ele entregasse Isaque, que ele matasse Isaque, ele sabia. O Espírito Santo deixou isso para nós. Ele tinha convicção que o Senhor podia ressuscitar Isaque, mas não deixaria de cumprir com a promessa. Ele creu em Deus. E por isso ele viveu. Ele entregou o melhor. E Deus se encontrou com ele no altar do sacrifício. Jeová Jirê se revelou a ele no altar do sacrifício, porque ele foi até as últimas consequências. Ele não negou nada a Deus. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Eu vejo gente querendo viver as provisões de Deus, mas nunca sobe o monte, nunca oferece a Deus aquilo que custa de verdade. E foi aqui no altar do sacrifício, o maior sacrifício da vida dele, que Jeová Jiré se revelou a ele. Pela segunda vez, todo mundo quer ouvir a voz de Deus a segunda vez. Mas não obedeceu nem da primeira. Abraão, na manhã seguinte. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, juro por mim mesmo. Olha o que esse homem causou no céu, hein? Não tendo ninguém por quem jurar, ele jurou por ele mesmo. Declara o Senhor que por ter feito o que fez, de novo, por ter feito o que fez, você está vendo? A fé sem obras é morta. Por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo. Não tem nada que vai impedir o que eu vou fazer. Tem coisas que a gente faz ao responder o chamado do Senhor, que muda a vida da gente para sempre. Foi essa atitude de fé do Abraão. Mudou a vida dele para sempre. Esteja certo de que o abençoarei e farei de seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as nações dos que lhe forem inimigos e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados. Porque você me obedeceu. Porque tudo isso vai acontecer. Porque você me obedeceu em algo que parecia loucura. Era uma loucura. Mas a fé é a loucura do vencedor. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Beersheba, onde passou a viver. Você observa que Isaque, o nome Isaque não aparece aqui? Isaque estava com ele, mas Deus o recebeu. E é por isso que ele não aparece aqui. Porque Deus recebeu, porque no coração Abraão entregou. E só não entregou aqui fora porque o anjo impediu. Ele obedeceu a Deus. Nada o impediu. Ele foi até o fim. E ele viu o Deus vivo. Ele se agarrou à promessa e ele não a soltou. E para vivê-la, ele foi até o fim. Ele ofereceu a Deus o que Deus pediu. E a vida dele mudou para sempre.
Deus se encontrou com ele no altar do sacrifício. Jeová Jireh se revelou a ele no altar do sacrifício. E você sabe muito bem que Deus está falando com você e o que Deus está falando com você. Levante-se nesta segunda-feira e ouça Deus e faça o que é preciso. Faça o que é preciso. Em tudo, abra o leque. Porque o verdadeiro amor não tem nada a ver com sentimento, mas com entrega, com sacrifício. A verdadeira fé tem sacrifício. E Deus nos chama para um nível mais alto. E hoje Deus está te puxando para um nível mais alto. Você sabe o que Deus está falando com você. Chega de oferecer a Deus o que não custa nada. Você quer ver Deus como você nunca viu? Vá para o altar do sacrifício. Ele vai se encontrar com você lá. Você vai ver Deus como você nunca viu no altar do sacrifício. Jeová Jireh vai se revelar a você no altar do sacrifício. Suba o monte. E você verá o provedor, uma provisão que você nunca viu. Você vai passar a viver um tempo que você nunca nem imaginou que seria possível. Você verá a abundância da graça e do favor do Senhor sobre você. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha colocado luz no entendimento dela, clareza, e que ela esteja recebendo a força e se movendo já em fé para honrá-lo rapidamente, como Abraão. Abraão obedeceu rapidamente, era rápido em obedecer e viu a sua glória como nunca. E viveu uma experiência única e mudou o rumo da vida dele e da descendência dele. Tem decisões, tem atitudes, obediências que mudam a nossa vida para sempre, que nos tiram de um lugar e nós nunca mais voltamos para ele. Abraão foi tirado de um lugar e elevado. E nunca mais foi o mesmo. Que ela entenda isso, Senhor. Que a palavra tenha entrado, discernido, dada a ela toda a força que ela precisa para fazer o que ela sabe que o Senhor espera dela. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, eu consagro tudo e tomo posse de clareza, discernimento, de ousadia. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância na vida desses fiéis. Levanta mais semeadores, porque precisamos, e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa já tenha se levantado com coragem, com ousadia. Senhor, eu sempre pergunto o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado. Está aqui. Nós precisamos romper corajosamente, sem medo, sem olhar para os sentimentos, para as dificuldades, para os obstáculos, para as opiniões, e simplesmente ouvir o Senhor e fazer aquilo que sabemos que o Senhor espera de nós. Eu abençoo o teu povo, agradeço demais por tudo, louvado seja o teu nome, amém. Amém, amém, graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos hoje, a reunião do melhor da terra. Ele e a 15, aqueles que o Senhor levanta e sustenta. Vamos, Deus tem o melhor da terra para você. E Deus é aquele que levanta, mas é o que sustenta. Esteja entre nós, conta com a gente. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.